Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast, videocast Vamos de Vinho. Dessa vez vamos falar sobre espumante. Estou aqui com meu amigo e colega Rodrigo Barradas e, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e dê muito likes, enxurradas de like é muito importante pra gente. Então, vamos de vinho. Então, Barradas, espumantes, champanhe, espumante. Antes de começar o programa, aliás, temos que abrir a garrafa. Antes da minha pergunta inicial para todos vocês, vou abrir a garrafa com toda a minha incompetência, abrir a garrafa de espumante. Incompetência nada, meu. Tu é Que é o formado pela tema ABS. do programa. A gente vai até tentar falar algumas coisas aqui, ó. Vou tirar aqui este lacre inicial. Por favor, eu quero que todos critiquem, caso eu faça uma besteira imensa, porque estamos aqui para isso, tá? E, logicamente, às vezes não está cabendo tudo no estúdio. Espero que vocês estejam vendo. Eu nem mostrei ainda qual é o espumante, Barradas. Rodrigo, você poderia falar para a gente, enquanto eu estou tentando abrir com todo... Antes de você falar, então, já que eu não deixo nunca você falar. Porque é assim, eu nunca deixo o Rodrigo falar, gente. É terrível. É uma das coisas importantes, né? Todo mundo fala da gaiolinha. Todo mundo, quando vai ensinar, cuidado, põe a mão em cima, não pode ser perigoso, para você tirar, a rolha pode sair voando, né? Então a gente tem toda aquela precaução, coisa que eu não sei fazer muito bem feito, mas de qualquer maneira está aí. E a gente aprende que o ideal é girar a garrafa e tentar fazer o mínimo ruído possível, coisa que eu também não fui tão competente, mas tudo bem. É uma Tá Cave Geiss Nature. Cave Geiss Nature. Muito chique, gente. A gente vai explicar ainda o que quer dizer esse Vou colocar no Nature. gelo de novo aqui, porque eu nem comecei a falar do programa. Mas já abri, depois eu sirvo. Daqui a quanto tempo? Daqui a pouco, porque primeiro vem a pergunta, porque as pessoas estão ansiosas para começar o programa. Eu quero saber, Rodrigo, qual é a diferença, porque todos querem saber, entre espumante e champanhe. Champanhe e espumante. Tá certo que é uma pergunta básica para muita gente, mas muita gente não sabe. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Durante muito tempo, né, se usou champanhe como um sinônimo para espumante, né? Inclusive em rótulos no mundo inteiro, as pessoas escreviam champanhe. E por causa de um movimento dos produtores da região de Champagne, que é um lugar específico da França, que tem suas regras próprias, ficou mais comum diferenciar, né? Champanhe é aquele espumante que é produzido em Champagne, ou seja, champanhe também é um espumante. Exatamente. Mas os demais espumantes não são champanhe. E as pessoas sempre falam, né? Você pode chamar qualquer espumante, qualquer champanhe de espumante. Agora, você não pode chamar um espumante brasileiro de champanhe, como às vezes as pessoas falam, eu estou com uma champanhe aqui, estou com um champanhe da África do Sul, estou com um champanhe argentino, não. O certo é falar espumante, caso a gente queira seguir as regras mais clássicas. E, aliás, até para servir, muita gente fala uma coisa que eu já vou por aqui, porque eu sei que o Rodrigo está ansioso. Então, por favor. Tem gente que fala que a gente pode servir o espumante diferentemente, né? Às vezes como cerveja, né? Que é dobrando um pouquinho assim. Eu não gosto muito, eu gosto de bastante espuma. Eu não sei nada de serviço, de vinho, de espumante. Mas uma tacinha tão flute como essa... Aliás, uma curiosidade, eu gosto mais de tomar espumante em copo normal de vinho do que nesses copos tem a velha aqui. história, né? As bolhas vão se perder com mais rapidez, né? Mas a taça flute... É que eu acho que uma parte do negócio espumante é o aroma, né? E com esse aqui, mas o nariz fica fora do copo, você não consegue sentir o aroma direito. Né? Muita gente gosta das borbulhas, né? Em profusão. O perlage, como dizem muitas pessoas. Tem uma questão básica dos espumantes, porque eu acho que... Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que o espumante, logo de saída para qualquer pessoa que pense em beber espumante, é aquela necessidade de frescor, de ser refrescante, né? Sempre tem a sensação que ninguém tem muita vontade de beber espumante quando está frio, no quentinho. E vou dizer mais, às vezes eu sei que a gente não fala muito sobre a harmonização, mas para mim é um dos poucos vinhos que combina muito bem sozinho. É óbvio que ele combina com vários tipos de alimentos, mas é
a bebida é o vinho da festa, aliás. Aquilo que você dá a taça para a pessoa circula, bebe de pé, com mais tranquilidade. Eu acho que vejo isso com mais facilidade. Eu acho que espumante obviamente é um vinho incrível para celebrações, né? E não é à toa que a gente celebra bastante com ele. Mas ele serve para quase todas as ocasiões, né? O Churchill dizia, né, que quando ele tinha uma vitória, ele merecia um espumante para comemorar. E com uma derrota, ele precisava do espumante para levantar ele. Levantar seu astral. A frase completa é muito mais elegante do que eu falei, mas a ideia deu para entender. A gente estava falando de harmonização. Tem gente que vai falar que eu estou cometendo quase uma heresia, né? Mas é que eu vejo o espumante mesmo como uma bebida muito mais festiva do que para harmonizações. Mas é claro, ela funciona muito bem com queijo, funciona muito bem até com comidas gordurosas, né? Às vezes as pessoas pensam que não, mas a acidez de um espumante pode exatamente fazer aquele contraste necessário para uma comida muito gordurosa. Mas sempre está na minha cabeça, e acho que talvez na cabeça de muitas pessoas, que o espumante ou o champanhe é uma bebida festiva. Vamos comemorar! Assinamos o contrato! Abre o champanhe! Assinamos o contrato! Abre o espumante! Conseguiu um emprego novo! Abre o espumante! Vamos festejar! Abre o espumante! Tlatim! Aquela coisa, né, da festa! Vamos comemorar! Compre várias garrafas de espumante para essa grande comemoração! Todo mundo abre, toma de pé, aquela coisa, aquela festa! Então me remete mais a festivos, as comemorações, do que aos alimentos. Mas, por favor, não, recupere. É ótimo. Eu quero que jogar heresias ao vento para você me corrigir. É uma bebida muito boa para celebrações, né? Muito boa, pô. Mas ela também é uma bebida muito boa para todas as outras ocasiões, né? E já que tu está falando de harmonização, é uma das bebidas que mais harmoniza com uma diversidade de pratos, assim, né? Quer dizer, você tá pensando em peixe, frutos do mar, em fritura com espumante é demais. E eu gosto de espumante com feijoada. Olha só, e tem gente que diz que nada funciona com feijoada, a não ser a velha muito cerveja. Difícil harmonizar com feijoada, assim, mas eu acho que fica bem, assim. Ela não é uma harmonização que aguenta pelo corpo, né? Não tem nenhuma similaridade com o corpo de uma feijoada, mas ele corta direitinho, mais ou menos como uma caipirinha cortaria, assim, né? Adoro. Não se iluda, a harmonização é você quem faz. Essa história de ouvir muita retórica, papos, livros, esse funciona com tal comida, esse vinho mais intenso só funciona com esse tipo de alimento. Nem sempre é assim, você cria a sua harmonização. Tem harmonização geográfica, né? A harmonização de contraste, tem muitas teorias sobre a harmonização que são muito bonitas, são válidas, óbvio, né? Mas você pode sentir de outra maneira, né, Rodrigo? Agora, é importante também falar, Rodrigo, já que você está falando das grandes diferenças do espumante do mundo para champanhe, aquele lugar incrível, que basicamente, eu acho que tem essa questão que também é marcante. Além do solo calcário, né, que é marcante, né, e ele também está em um certo aclive, o que ajuda muito também na como chamaria? Drenagem. Na drenagem do solo. E as três uvas que eles usam basicamente para fazer em champanhe. É óbvio que tem uma liberdade para usar um pouquinho de algumas outras uvas ali que são pouco conhecidas, mas Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. O próprio Pinot Meunier já é normalmente uma proporção um pouco menor, né? Aliás, isso é uma curiosidade. Fala. Não fala, eu te atrapalho. Essa é uma curiosidade legal de champanhe, né? A champanhe é um vinho branco, né? E uma das suas principais uvas é uma uva branca, mas a outra uva principal, que é a Pinot Noir, é uma uva tinta, né? Quer dizer, as pessoas às vezes perguntam, é possível fazer vinho branco de uva tinta? Esse é o melhor exemplo, né? Esse aqui tem uma uva tinta nele. A Pinot Meunier... A Pinot Meunier também ela é mais escura. E basta não deixar muito tempo em contato com as cascas depois que você prensa, né, a uva. E aí, porque a cor da maior parte das uvas está na casca e não dentro. Né? Tem vários métodos. O método tradicional, ou champenoise, o método Charmat, que no fundo são os dois mais utilizados, mais comuns. Depois tem o quê? Tem ali o... grossíssimo modo, né? É muito famoso o método Asti também. E hoje
está em recuperação, vamos dizer, está na moda, o método ancestral, que Nossa. faz os pet nats, né? Pétillant naturel. Essa é uma trabalheira. Haja dinheiro pro dono do vinhedo, hein? Então, assim, fundamentalmente, o espumante de método tradicional, ou champenoise, quer dizer, o método desenvolvido em Champagne, ele tem uma primeira fermentação como qualquer vinho, assim. A primeira fermentação dele termina sem bolhas. Aí depois, dentro da garrafa, você coloca mais um negócio chamado licor de tiragem, que tem basicamente mais açúcar e um pouco mais de levedura, para que ele tenha uma segunda fermentação, e essa segunda fermentação tu encapsula dentro da garrafa. Então ele fica com bolhas. Porque ele não chega porque a fermentação alcoólica transforma açúcar em álcool e em gás carbônico. Aí o gás carbônico, o álcool está sendo produzido, mas o gás carbônico tá preso ali no líquido, junto com o líquido. Esse é o método champenoise, grossíssimo modo. Grossíssimo, assim, a última fermentação na garrafa. A grande diferença para o método Charmat que é a última fermentação. Você faz num tanque, essa segunda fermentação você faz num tanque que não deixa escapar nada, assim, chamado autoclave. E normalmente é usado para... essa fermentação em garrafa, ela permite um contato maior do líquido com as borras da fermentação. Então, dá um pouco mais de complexidade, assim. Então, normalmente, o espumante Charmat, ele é um pouco mais leve, mais fresco, assim, do que um pouco menos complexo do que o espumante de método champenoise. Champenoise, né? Que a garrafa vai girando, congela-se a ponta da garrafa. Essa é outra parte do negócio. Tira-se a ponta, acrescenta-se novamente mais um dosador de dulçor. E é para isso que nós vamos falar do Momento Nerd. O nerd sempre fica para Rodrigo responder. Nosso especialista é o Rodrigo. Só que, mas qual é a pergunta? Calma, eu estou primeiro introduzindo quem vai falar sobre isso. Daqui a pouco falei, vamos para o momento nerd, quando eu falei da questão você vai recompor o que você perdeu ali para um complemento da garrafa com um pouco também de mais açúcar, ou não, né? E é a graduação do açúcar. Haja complexidade nessa questão. Aí eu preciso de cola até. Mas basicamente é o seguinte, né? O champanhe, o espumante que você faz pelo método igual ao de champanhe, você primeiro tem aquela primeira intervenção, que é de colocar levedura e açúcar para que ocorra uma segunda fermentação, mas desse momento não deixa nenhum açúcar no líquido. Depois que você tira as borras com um processo chamado degola, você coloca mais um aditivo ali, vamos dizer, que se chama ou licor de expedição, licor de dosagem. Nesse licor de dosagem, você escolhe o quanto de açúcar você vai deixar ali dentro dentro da garrafa. Então, assim, normalmente a gente, quando toma um espumante brut, né, não percebe, mas ele pode ter um açúcar residual ali. Né? E ele tem, porque a gente até pode começar. Esse aqui é um Nature, que em tese é aquele que tem menos açúcar o Nature adicionado. Em tese ele não tem nada. Ele não tem açúcar adicionado. Ele pode até ter, assim, até 3 gramas, mas é um negócio imperceptível que já estava ali. Assim, é praticamente imperceptível. Aí depois a gente vai para o Extra Brut, que é uma coisa intermediária entre o Nature e o Brut. Depois vem o Brut. Eu não vou entrar no detalhe de quantos gramas de açúcar Eu acho que litro. O Momento Nerd pede a dosagem. Vamos lá fazer a coletiva. Vamos pedir até uma tabela no programa. Nature, 0 a 3 gramas por litro. Extra Brut, 0 a 6 gramas por litro. Brut, 0 a 12. É que qualquer um desses 3 você pode chamar de Brut se você quiser. É como se o Nature e o Extra Brut fossem subdivisões do Brut. A partir de agora começa a ser tudo com um pouco de percepção de dulçor, né? O Extra Dry ou Extra Sec, seco, que é outra sacanagem. Os franceses chamam de sec, uma coisa que na verdade não é
seca. Nada seco. Se fosse seco, seria brute. Mas é isso. O Extra Dry vai de 12 a 17 gramas por litro. O Dry vai de 17 a 32 gramas por litro. 32 gramas por litro. O Demi-Sec, já você nota muito claramente, que é um espumante doce mesmo, assim, é de 32 a 50 gramas por litro. E o Du, que é doce mesmo, não é muito fácil de achar, assim, é realmente... Que é mais de 5. É realmente um doce mesmo o negócio. Um melado de espumante. E esse açúcar se obtém realmente... É uma coisa que para quase todos os outros vinhos não é bonito você falar que você está botando açúcar dentro do vinho para ele ficar doce. No espumante doce e no espumante doce do método Champenoise é isso que acontece. No licor de expedição você adiciona açúcar. A gente fala aqui, a gente falou bastante. O champanhe é grande referência, né? A gente fica pensando. O problema é o preço, né, da champanhe, né? Vamos comprar aí Moët Chandon, Taittinger, Pol Roger. Difícil, né? Sair comprando garrafas de champanhe para uma mísera comemoração diária, um final de semana corriqueiro do seu dia a dia. Não é fácil. É por isso que nós temos, graças a essa incrível terra que temos, o champanhe não, minha gente. O espumante brasileiro, que é para mim, se eu tirar o espumante de lado, é o melhor espumante que eu conheço. Se tirar o champanhe de lado. Se tirar champanhe de lado. Talvez eu coloque ali pau a pau com as cavas. Cavas da Espanha. Cavas espanholas, da Catalunha. Penedês. Não concordo? Discordo? Não, eu não sei. Eu acho assim... Você como um bom gaúcho, um amigo... Bom, eu sou de lá, mas eu acho que o que eu vou dizer talvez me deixe em maus lençóis com a minha turma do Rio Grande do Sul, mas o que eu acho é óbvio que o espumante brasileiro é bom, o espumante gaúcho é muito bom, o espumante de Santa Catarina também é bom, pode ser muito bom, etc. O espumante paulista está muito bom. O espumante bom é algo muito comum no mundo todo, né? Não é... eu acho que a gente também tem que diferenciar um pouco esse negócio de... Isso é marketing, né? O espumante gaúcho é depois do champanhe, o melhor... Cara, tem espumante bom no mundo inteiro. Tem uma instrução meio consagrada de como se fazer espumante. O espumante é praticamente um método que se usa com uvas que não atingem aquele grau de maturidade que tu desejaria para um vinho tranquilo, que não tem bolhas. E foi um método que em champanhe foi muito criativo e interessante, porque era um lugar em que as uvas não amadureciam em geral muito bem, né? É uma receita um pouco uniforme, né? Descobrir assim, quem sabe fazer bem. É que os espumantes franceses, os cremants, são uma delícia. Me decepciono sempre. Adoro. Me decepciono sempre, Pronto, falei. O cremant de Borgonha. Acho ótimo. Da Alsácia. Não me agrada. Acho ótimo. Vou mais. Proseccos. São gostos pessoais, tá, gente? Que fiquem bem claro. Acho que deixa a desejar no meu gosto pessoal. Acho que tem muitos que são muito bem feitos, mas eu acho que eles são um pouco mais doces do que eu gostaria. Eu acho que eles são menos... A acidez menos notada, menos, assim, acho que menos refrescante até. O Prosecco é um dos poucos espumantes que existem, que eu conheço pelo menos, que ele é conhecido pelo nome da uva, né? Que a uva... Depois, ela também tem um outro nome, que é Glera, mas houve um movimento dos italianos para que só pudesse chamar de Prosecco a região lá do nordeste da Itália que produz, mas na real é o nome de uma uva. Então, tanto que todo mundo parou de usar champanhe, que quer dizer o nome de um lugar, mas se você for numa gôndola de supermercado aqui de espumantes nacionais, você vai ver várias chamadas Prosecco, porque o pessoal não comprou esse lobby dos italianos, né? Mas é uma uva. E, em geral, ele tem esse perfil um pouco mais levezinho, com um açúcar residual um pouco mais alto. Exato. Mas, sei lá, eu acho que tem bons Proseccos. Agora, o normal é dizer assim, a Itália tem talvez o segundo melhor espumante do mundo, uma região próxima de que produz Prosecco, que é o Franciacorta. Esse sim, mais significativo, né?
Ele é muito mais parecido com o marcante. champanhe, porque ele usa as mesmas A gente já corta uvas, o mesmo método, Eu gosto de e é uma radical- delícia, né? Sim, E esse é uma ótimo. delícia. Eu gosto de radicalizar aqui para a gente tomar um pouco de bronca do público e até dos experts. Por isso que eu gosto de criticar alguns. Criticar não, né, gente? A gente gosta de dar... Porque é o que a gente incentiva. Tem o seu gosto pessoal. Antes de mais nada, né? Antes de existir demarcações, antes de existir anotações, antes de existir um roteiro, uma cartilha, um livro, antes de existir a OX, existia a bebida. Existia a bebida. Alguém foi lá, fez o vinho. Aqui, vamos beber. É muito bom, é gostoso, não é? Esse é mais doce, é mais ácido, esse tem mais tanino, né? Aquilo que te conforta. Aquilo, como eu sempre digo, que te abraça. Esse é o mais importante. Agora, só para terminar minha resposta, pra não ficar em tão maus lençóis. Não fica nas mãos lençóis, a gente não falou muito de cava, hein? O que eu quero dizer é o seguinte, o espumante nacional é muito bom. É muito bom e eu acho o seguinte, é muito difícil, talvez seja o vinho mais seguro para comprar que tem, assim. É muito difícil você topar com um espumante nacional ruim, assim, sabe? Mesmo um espumante simples, método Charmat, ele vai ser fresco, vai ter uns aromas gostosos para uma celebração, para um dia de verão. Então ele sempre vai... É difícil errar, muito difícil errar. Muito difícil errar. E tem para todos os gostos, porque exatamente como disse Rodrigo no Momento Nerd, tem aqueles que são mais secos, né? Desde o Nature, o Brut, o Extra Brut, até os mais docinhos, que a minha tia Nilce adora. Espumante docinho é com tia Nilce. Vamos comprar sempre, tem que ser aquele docinho que tem o extra, a porção além do meu desejável de açúcar. Já que a gente está falando de espumante docinho, acho que a gente podia voltar num assunto que a gente não terminou, que é o dos métodos de produção de espumante. Existe um outro espumante doce que eu acho uma delícia, que o gaúcho eu acho muito bom, o brasileiro eu acho muito bom, que é o espumante feito com as uvas da família Moscatel. Eu ia chegar lá, que são muito premiados e muito considerados no Brasil. Que é um outro método, né? Esse, diferentemente do Champenoise do Charmat, que a gente fermenta o vinho inteiro, depois provoca uma segunda fermentação, esse aí, quando está na primeira fermentação, você interrompe. Você interrompe, tira as leveduras ali de dentro, então a levedura não chega a transformar todo o açúcar do vinho em álcool, ou seja, sobra açúcar dentro do líquido, ainda tem bolhas porque a fermentação não terminou, e o álcool é muito baixo, porque o açúcar não foi todo convertido em álcool. Então um bom moscato, sei lá, feito pelo método Asti, porque é a região que desenvolveu esse lugar no Piemonte, na Itália, que desenvolveu essa técnica, ele eu acho assim um vinho esse ótimo de celebração, que ele é um pouco docinho, ele tem pouco álcool, você pode beber bastante. Mas eu acho que delícia. Aí vem aquela combinação, a harmonização dos deuses, entre elas tem moscatel com morango, né? Aí sim, eu acho que se você misturar o moscatel com morango, por exemplo, aí sim eu acho que eu pessoalmente consigo digerir. Acho bem gostoso. Livremente, como falei, na festa aqui, estamos aqui só bebendo uma tacinha de moscatel, tomei a primeira, meu amigo, a segunda eu já coloco no canto. Nossa, eu acho não ótimo. Vai pra frente, né? Inclusive, a minha sogra também adora vinhos mais docinhos, assim, então eu sempre compro o moscatel pra ela e tal. Faço um pouco de bullying, assim, minha sogra gosta de vinho docinho, não sei, e eu tomo tanto quanto ela, assim, eu fico ali, adoro, acho uma delícia, acho muito bom. E é por essas e outras que estamos aqui com, você fala... Jace. Uma hora alguém fala de uma maneira, para mim é verdade. Cada hora alguém de uma loja fala de uma maneira. Não, mas esse aí eu posso te garantir que é Geiss. Você tem que saber que faz parte. Pô, mas é só para ti? Exatamente, que injusto. E por isso que eu chamo o quadro Chama a Produção. Vamos ver quem vem aí para beber com a gente e falar desse espumante Nature. Vamos aí, produção. Produção. Quem vem? Fernando é a pessoa da produção. Chega mais, Fernando. Vamos beber com a gente aqui, que aqui é assim, cara. E aí é bom para falar num tema. O Fernando vai entrar de gaiato, entrar nessa roubada, né? Licença. Tá chegando o Fernando para beber com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com os senhores. Que é aquela questão, né? Aromas e o gosto, aquela história, uma vez a gente já conversou aqui também um pouco sobre isso.
Mas eu acho que com espumante ou com champanhe, acho que sempre mais limitado. Tem gente que o champanhe sempre tem aquela questão do brioche, né, do fermento, parece que vem sempre na frente, né? E você depois vem um pouco do floral, né, um pouquinho de fruta. Já nos outros, né, que não são champanhe, talvez até aqueles que seguem o método. Esse aí, qual é o método? Tradicional. 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 Ele Não é à toa que o fermentão tá aí bombando no nariz. Ele deixa... Não, Fernando, vai lá. Fernando, vai vamos lá, beber cara. aí, Vamos diz beber, diz o que brinde, você acha. fazer um brinde. Diz o que você acha aí, pô. Vamos ver. Estamos falando demais, cara. Eu sou Essas descrições me cansam. É muito bom. Eu não sou nenhum, né? Já tomei muito champanhe em festa, casamento, assim, né? Champanhe não, Espumante. espumante, como diria o programa. Vamos de vinho? Tomei muito espumante em festa, casamento, assim. E os champanhes no Ano Novo, né? Mas tô sempre acostumado... Eu lembro na época das mais vacas magras, tinha a cidra mesmo, né? Aquele bem, Boa né? cidra, só que aí é de outra fruta. É outra não fruta, é nem, né? Maçã, né? Ou de... maçã, mas pode ser de uma fruta eu chamada lembro, cidra também. Mas Mas ela não tinha aí de maçã. já tipo, acabo no Ano Novo comprando o Salton mesmo, que é acessível. E não acho gostosinho até, dá pra... E o mais caro que eu já comprei foi um Chandon mesmo para um Ano Novo uma vez. Mas eu vou te falar que eu acho que esse aqui foi o mais gostoso que eu já tomei. E é nacional, né? Nacional. Brasileiro, né? Nacional. Esse na verdade, ele é um dos caras que é o dono dessa vinícola aqui, chamado Mário Geiss. Ele é um dos... Eu tô falando, acho, longe do microfone. Vocês têm que dividir o microfone. Ele é um cara que, de certa forma, descobriu um terroir, né? Um lugar de vinho no Rio Grande do Sul, que é a região de Pinto Bandeira, ali na Serra Gaúcha. Ele é um cara que veio para implantar a Chandon no Brasil, nos anos 70, eu acho. E ele se apaixonou por aquele solo, por aquelas condições ali, começou a comprar terra naquela região e montou essa vinícola que é, de certa forma, o Dá mais pro Fernando. padrão ouro aí do espumante brasileiro, assim, é um chileno, né, cara? Eu quero saber, então, Fernando, Rodrigo, nossa, vamos lá. O que vocês sentem no nariz, no aroma? Uma coisa, o que vocês sentem? Vamos Gente, ver. não tem... Fernandão, vai lá. Eu sinto logo de cara mesmo o briochão, a manteiga e o fermento. É o que eu sinto. Quero Nossa, saber o Fernando. a manteiga foi... eu não ia ter essa... Pensar de primeira isso, mas você falando agora, realmente... Cheirinho de padaria, Cheirinho assim, de padaria, sabe? é verdade. Vamos ver o que eu quero ver o que o Fernando sente além disso, ou você, Rodrigo, alguma coisa a mais? Pode mandar ver aí, Fernando. Tô tentando. Vamos de vinho também é conhecimento. Eu também é sinto prova. uma maçã verde, assim, um não, negócio... senão- Vou voltar aqui. Um pouquinho de cítrico também, O cítrico eu limão sinto. O siciliano, cítrico eu senti uma bastante. coisa. Tanto tomando quanto no olfato. Mas eu acho essa coisa maçã verde, uma pera meio madura, assim, eu acho... O que mais pegou, a maçã verde e a manteiga realmente deu pra... Na deu boca pra- eu acho que eu deu sinto pra mais pegar. um pouco da maçã. Quando a gente bebe. Vamos ver o que o Fernando sente na boca. Talvez a fruta apareça mais na prova, traduzindo. E você nota que não tem nada de açúcar, né? Não ele tem é nada de um... açúcar. Não tem nada de açúcar. Eu achei ele, por mais... Dá pra perceber que ele é seco, mas também não é tão seco assim. Desce suave Então, até. esse que é o lance. Ele é o mais seco que tem. ele é o Não, mais não seco. dá Ele é o- pra não ser dá mais pra ser seco mais que seco. isso. Ele não tem No auge da praticamente nada secura de açúcar do residual espumante. aqui. Mas você não sente uma Mas amarrar, assim, mas ele né? não Desce. não é agressivo. Não é agressivo, né? Agora eu quero a nota. Vamos lá. A nota de 0 a 10, Fernando. Atenção, que Nota vem os só o tambores. Fernando, eu não Só o dou Fernando. A nota. gente não pode dar assim, nota. como eu não sou nenhum especialista, Não assim, mas precisa ser especialista. do que eu vou dar 9 pra ele não ficar muito... Porque o 10 não existe. porque o né? 10 10 não não existe. existe, né? Não, 9 10 tá não dez. Mas da minha experiência, realmente, eu acho que é o mais gostoso que eu já tomei. Então eu vou dar uma nota 9. Ó, porque eu acho 9. que Se ele ganhasse merece. uma caixa dessa Gás, aí você já ia ficar feliz. Então, tá ótimo. Tá bom? Obrigado, hein, Fernando. Valeu, Fernando. Agradeço, Muito Muito obrigado. bom, viu? meu quadro Chama a Produção. Não esquece teu copo. Tá aí. jóia. A gente falou de uma maneira geral, né, gente? Um pouco do champanhe, a diferença, né? Champanhe para os outros, para os espumantes. Falamos dos espumantes brasileiros, assim, de uma maneira sempre geral, né? A gente tenta não entediar ninguém. Você falou do Prosecco bastante, falamos um pouco dos espumantes até argentinos, sul-africanos.
Não, a gente não falou de falamos. nada disso. Não falou de nada mais. Espumantes Assim, da Nova Zelândia. eles existem. Espumantes são de bons, Portugal. Vários, só para citar que vários países fazem espumantes, mas não falamos, mas finge que falamos, porque não falamos de algo muito importante que são as cavas. A cava é um espumante que, especialmente no mercado internacional, mas até no nacional, eu acho um dos melhores custos-benefícios que é possível de achar. Assim. É um vinho feito pelo método tradicional, usa 3 uvas dali da região da Catalunha, que é a Parellada, a Macabeu e a Xarel·lo. Xarel·lo. Que é escrito de um jeito muito bizarro. Mas a gente fala Xarel·lo mesmo. E eu acho que é muito gostoso e tem um aroma muito diferente da maioria dos espumantes. Assim. Eu sinto um aroma meio... Se eu disser assim, vai parecer que é ruim, mas eu acho muito bom. Assim, um aroma meio de borracha, assim, meio petróleo, assim, um negócio que eu acho uma delícia. Eu acho que você disse a palavra-chave, o custo-benefício. Cava é uma delícia. E outra, pelo amor de Deus, um empresário brasileiro que faça no Brasil, que faça em São Paulo, em qualquer cidade, o exemplo de bar que eu vi e que muitas pessoas já viram, provavelmente, em Barcelona, você vai, tem o boteco de cava. É um boteco, não tem lugar para sentar. O cara abre cava como alguém abre cerveja no boteco da esquina. Pá, abre a cava, te dá uma... Pá, abre uma cava, te dá uma taça. E aí te serve ali, desde salsichão, cachorro quente, presunto cru, obviamente, mas o boteco de cava, o boteco de espumante. Eu nunca vi. Para quem é fã de vinho, você entrar num lugar, num espaço como esse, assim, é muito gratificante, né? Eu gostaria muito que existisse isso em São Paulo. Pois é, claro que em Porto Alegre já existiu, né? Aí é óbvio que está ainda. Durante muitos anos ali, acho que virada do século aí, até, eu não me lembro exatamente os anos, mas houve no centro da cidade, na época que o centro da cidade estava bem longe de ser gentrificado, ainda está bem longe, mas... houve uma champanheria chamada champanheria mesmo, se não me engano, Ovelha Negra, mas que vendia os espumantes lá do Rio Grande do Sul. Sim, assim, champanheria já teve aqui também. Eu acho que a mesma já teve filiais aqui. E era um lugar informal. Você chegava lá, estava saindo do trabalho, passava lá, eu quero uma garrafa dessa aqui, tomava. Era bom o lugar. É bom, mas a informalidade vem com preço. A verdade é essa. Eu sei que é difícil. A informalidade de um bar como esse que eu estou falando, que existe em Barcelona, só se consegue com o poder aquisitivo geral da população. Ou seja, você vai, a pessoa gosta de cerveja, ela vai num boteco de cerveja, abre garrafa e divide com as pessoas, que o preço de uma garrafa de cerveja é barato. Você falou uma coisa que eu concordo muito, o custo-benefício da cava. É óbvio que para o europeu é muito mais fácil. Porque eles conseguem abrir uma garrafa e te dar e vender para você uma taça ali por 2 euros, 5 euros, 3 euros. Para eles é muito barato. Muito barato. O boteco lotado. Confesso, fui com a minha mulher, meu filho lá desesperado, não tem lugar para estar. Não tem, é um boteco. Sentou lá num cantinho deste bar, lá de Barcelona, e enquanto a gente tentou, porque ele não queria nem comer lá, porque criança, não tem um lugar bacana para eu sentar, não tem lugar bonito, não. Infelizmente, ou você fica em pé, vai ter que sentar no cantinho aqui da sala. Mas é algo bem diferente, assim. Eu acho que, para mim, é o grande retrato da cava, essa questão do custo-benefício, como é gostoso, né? A cava as mais comerciais, assim, dessas marcas que tem no mundo inteiro, de supermercado, são boas. É um tiro muito seguro, assim, mais ou menos como o espumante nacional. Eu acho um tiro muito seguro. Você não vai estar comprando um vinho ruim se você comprar o mais comercial que tem. Assim. Antes de acabar, você falou de uma questão aqui. A gente separou, eu tirei do Momento Nerd, mas não deixa de ser quase um Momento Nerd 2, não é do bloco, mas é uma questão especial. Rodrigo fala... Momentinho Nerd. Da questão da safra. Você levantou essa bandeira, eu não queria levantar essa bandeira, agora eu vou jogar esse negócio no seu colo. Eu não me lembro de ter levantado a bandeira, levantou, mas vamos lá. Tava lá no roteiro, sim, vai falar sobre a questão da safra. A maior parte dos espumantes... Da ausência de safra. Segue uma tradição de champanhe que é de não safrar, não ter safra nos seus espumantes, assim. Tem uma explicação histórica, isso que é justamente a inconsistência das safras ano a ano na região de Champagne, que era uma região fria demais. Hoje em dia, com o aquecimento global, não é mais. Mas então, sei lá,
10 safras, você conseguiu umas 7 que eram boas, as outras 3 não eram tão boas e tal. Então, o que se faz? Para que as grandes marcas de champanhe tenham uma estabilidade, vamos dizer, tenham uma cara que se repete ano a ano, se misturam as várias safras para que ela chegue mais ou menos naquele padrão que a casa definiu que é o seu padrão. E isso foi seguido no mundo inteiro. Assim, né? Quase todo o espumante no mundo não é safrado. Mas alguns espumantes que são das melhores parcelas, normalmente safras boas, etc., não sei o que, ostentam ali a safra no rótulo, que aí você está tomando uma coisa mais que tem características mais próprias de um determinado ano, de como saiu naquele ano, etc. Inclusive, este espumante que nós estamos tomando aqui, ele ostenta a safra de 2021 aqui. Mas não é comum, né, pessoal? Não é comum. Não é comum. Normalmente, os espumantes safrados são considerados mais refinados ou mais especiais, assim, porque realmente eles são o retrato de um determinado momento, assim, coisa que a maioria dos espumantes busca fugir, né? Que é ter um padrão que se repete ano a ano. Aqui varia com o ano. Agora eu quero, porque a gente não quer deixar ninguém a pé, né? Então nós vamos indicar aqui no quadro, no meu carrinho, a indicação para você. Minhas indicações aqui, eu vou falar uma, você fala outra, eu falo a próxima, depois você fala a quarta. Tenho certeza que vou te surpreender na minha escolha aqui, acho, né? Eu não sei se eu tenho tantos, assim, minha matemática é meio ruim nesse negócio. 1, 2, 3, 4, são vai dar certo, quatro opiniões, tá 4 escolhas, no total 2 para cada. E eu quero... 2 eu tenho. Então. Você tem, tá vendo? Vou começar com, tá vendo? Vou começar com ali do Sul. Mais para bater palmas, porque eu acho que é pertinente e porque é bom, o espumante Amitié Brut. E por que eu vou bater palmas? Porque além de ser bom, ele foi premiado pela Decanter. Antes de abrir um parênteses, prêmio na Decanter, gente. Tem mais de 100 vinhos que foram premiados, receberam alguma condecoração. Eu acho que brasileiros foram 125, pouco mais de 125, se eu não me engano. Medalha de ouro, prata, bronze, condecoração. Então, é bacana. Não, acho que é uma referência, talvez, para o mercado internacional. É legal, para o dono do vinhedo, para o produtor, para o enólogo, para o sommelier, é legal. Vai lá, colocar na minha... Muita gente acha isso importante. Estou falando que não é muito importante, mas tem vinho que não ganhou nenhuma medalha dessa, nem porque não participou, e não quer dizer que seja pior que aquele vinho que tem aquele rótulo, tem a medalhinha ali. Mas além de ser muito bom, além de ser premiado, que para muita gente é importante, além de ser muito bom, o que eu acho mais legal é que o preço continua bom. Então a Amitié, que ganhou o Brut, está lá, pelo menos eu entrei há pouco tempo lá no site dele, R$ 64,90, R$ 65. Quando vi hoje, tá? De repente você vai ver esse programa em outro dia, o preço pode mudar. A questão é o seguinte, mesmo com a premiação foi na metade do ano de 2023, o preço continua bom. E é muito bom o espumante nacional, eu indico. A minha primeira sugestão é essa. Bom, a minha sugestão é a seguinte, tome espumante brasileiro, nacional, que é bom. Então tome o que... É muito difícil errar. Então, minha primeira indicação você achou que está com preço bom no supermercado mesmo, vai lá e compra. Como eu sou um defensor do Moscatel e eu também gosto da Amitié, eu vou sugerir aqui o espumante Amitié Moscatel, que também é muito bom, também tem lá seus prêmiozinhos. Também não vai acabar com o bolso de ninguém. Acho bom. Mas assim... em geral, Moscatel, gaúcho, você não vai errar se você comprar um. Eu queria dar uma ajuda aqui para a produção paulista, então eu vou indicar o Domaine da Invérnia. O Domaine de Invérnia, o nome, até eu olhei aqui, o espumante Brut deles, que é extremamente seco e refrescante, cara. E as uvas são de Santa Catarina, de uma Tangará, se eu não me engano. As uvas são colhidas lá. Espumante é muito bom. É mais caro que Você está dizendo que ele é de São Paulo, mas ele é a uva é um de Santa projeto Catarina. paulista e as uvas são plantadas em Santa Catarina. Mas faz parte da Invérnia, que está lá em Espírito Santo do Pinhal. É uma ajuda mútua, veja só, né? O projeto da Invérnia lá é muito curioso, né? Eles têm uvas desde a fronteira ali, né? com a Argentina, fronteira com o Uruguai, produção em Santa Catarina. As uvas viajam e eles vinificam. Exato.
e é muito bom. É um pouco mais caro, uns R$129, mas vale a pena. Minha vez? É só isso. Tá, então eu vou indicar Indica o que a gente você Cavigás. Já que a gente você tá, é responsável. já que a gente entrou nesse território aí acima dos R$100, esse Cavigás eu acho muito bom. Ele tem um outro que se chama Terroir Nature, que é excelente, mas eu acho que já vai para um preço meio caro demais, assim. Esse aqui deve estar custando uns R$115, R$120. A Cavigás também tem um Blanc de Blanc e um Blanc de Noir que a gente não explicou. Não explicamos, não falamos sobre isso. Blanc de Blanc é um vinho, um espumante feito apenas de uvas brancas, e um Blanc de Noir feito apenas de uvas tintas. Exatamente. No caso deles aqui, eu acho que a Blanc de Blanc é toda Chardonnay e o Blanc de Noir deve ser toda de Pinot Noir. Deve. Não necessariamente, mas em tese é isso mesmo. Blanc de Blanc com uvas brancas, Blanc de Noir. Tintas. E acho que a Cavigás se virou meio que esse padrão de espumante de qualidade no Brasil, porque teve um trabalho pioneiro, etc. E merece mesmo que tenha eu acho que tem esse reconhecimento. Mas assim, tem muito espumante brasileiro bom, assim, a Valontano, por exemplo, acho que faz espumantes ótimos. Casa Perini. Tem uma coisa. Casa Verrone em São Paulo. Eu adoro Casa Perini, eu indico pra tudo, cara. É bom, os preços são bons. Os preços são muito bons. Eu vou falar de um espumante que eu acho muito curioso. Para quem tiver num momento de curiosidade, assim, tem uma vinícola que fica ao lado da Cavigás, chamada Valmarino, que eles têm um acordo com um cara chamado Churchill, inclusive, que é produtor de barrica de carvalho. E eles têm um espumante chamado Churchill, Valmarino Churchill, sei lá, que é envelhecido em barrica de carvalho. É muito estranho, é muito diferente do que a gente está acostumado, assim, mas eu recomendo que uma vez na vida, assim, a pessoa prove. Pode ser que não goste, eu até curto, assim, mas recomendo também. Só que ele deve ser meio carinho também, deve estar acima dos R$100. Tem gente que cobra caro, né? A gente não falou de muita coisa, a gente não falou muito de rosés, fumantes rosés, a gente não falou, eu brinquei aqui um pouco, falamos de Portugal, Nova Zelândia, Argentina, não falamos nada, porque é muito difícil, tem tantos fumantes por aí, mas fica para um próximo capítulo, vocês podem sugerir, queremos ouvir sobre os fumantes argentinos, queremos ouvir sobre os espumantes de Portugal. Queremos ouvir sobre espumantes ingleses. Tem um assunto que a gente não falou, que a gente começou a falar e não terminou, que a gente tem que falar. A gente estava falando dos métodos aqui, a gente apenas mencionou o método ancestral, Petinat, né, que é esse vinho que está tão na moda. Pelo jeito não gosta. Eu gosto. Não, eu gosto, que eu acho ainda muito embrionário esse retorno. É um método que, assim, a primeira fermentação é na garrafa, ele fica com muita pressão. Você não tira as borras dele também, então ele é um vinho mais turvo. Normalmente, em vez de ter uma rolha de champanhe, assim, dessa rolinha, ela tem uma tampinha de garrafa. Você apenas fermenta ali e deixa acontecer e abre e ele ainda está borbulhando. Borbulhando ainda, tá. E tem as borras e é um vinho delicioso para um piquenique, o álcool é baixo. Um vinho muito divertido, eu acho. Muito bom. Queria agradecer ao Rodrigo e a todos vocês. Por favor, como eu disse, sigam o canal, né? Compartilhem o que estamos fazendo, deem like, se inscrevam e até o próximo. Vamos de vinho.